Kim Kataguiri é pré-candidato ao governo de São Paulo? Boa. Cara, isso foi anunciado pelo Renan no final de um vídeo dele, né? E a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Meio que falando sobre as pesquisas, porque já tem pesquisa pro governo de São Paulo com o Kim, da Atlas, que é o melhor instituto. E muita gente ficou meio chateada, achou que era uma estratégia burra. Que furada, cara. Pois é, e eu vou dar os argumentos que eu acho que talvez não seja tão simples assim. Talvez tem bons argumentos a serem feitos de por que isso é uma boa ideia, na verdade. Mas vale a pena deixar claro que tudo que a gente vai falar agora é especulativo, né? Até porque se você entrar na página do Kim, tem algumas coisas que dão a entender que essa conversa realmente está acontecendo, né? Eu estava aí esse dia. Eu apertei a mão do Paulo Serra, sem saber que era o prefeito. E aí eu destaco o Paulo Serra, que é o cara que tá cotado para governo, ser lançado o governo de São Paulo pelo PSDB. Mas se você entra no Instagram do Kim Kataguiri, não tem tipo um mega vídeo falando sou pré-candidato e tal. Então meu entendimento que ainda é preliminar, mas vamos fazer um vídeo pra discutir, né? Pra especular um pouquinho. Vamos chegar cedo, assim, né? Cara, enfim, somos fãs do Kim. Somos fãs do Kim, somos amigos basicamente todo mundo do gabinete dele. A gente não vai falar nada, nenhum insider information aqui também, né? Pra deixar bem claro. Não consultamos ninguém. Não consultamos ninguém, é só especulação. Um abraço, Danilo e Renato. E Renato, né? Mas... Cara, é isso, né? Então, o Kim Kataguiri anunciado como pré-candidato ao governo de São Paulo. Se você entra aqui na reação, os caras estão falando, um grande erro, porque ele não vai ganhar e a gente vai perder o melhor deputado federal do Brasil e etc. Só que, cara, não é tão simples assim, né? Eu acho que é zero... Tipo, isso não é uma leitura boa, na real. O que é? Essa ideia de que, nossa, isso é inequivocamente uma ideia ruim. Cara, eu acho que assim, antes mesmo da gente entrar na análise, confie no plano. Né? Acho que, tipo, exato, isso é uma das grandes lições que a gente teve nessas duas passagens do Trump, é, tipo, sem pânico, sabe? Você tem que ser o último a panicar, você não tem que ser o primeiro a panicar. Agora, entrando a nível estratégico, não é tão óbvio, né? Tipo, claramente que, o Kim era garantido na cadeira para deputado. Beleza, mas acho que você não tá conseguindo enxergar ainda os trade-offs, né, da coisa, né? E mais ainda, você não consegue equacionar transferência de voto que o Kim pode fazer, como uma chapa pura, né, da missão em São Paulo pode acabar levantando toda a maré, enfim, a maré que levanta e levanta os bairros, enfim, vamos entrar na pois é, primeiro, cara, o Kim meio que já tá sendo cotado pelo menos pelos institutos pra ser governador e ele pontua bem, né, então ele tá com 5% no cenário, essa pesquisa da Atlas ela é um pouquinho antiga, a gente já falou sobre ela, a gente vai falar de novo porque é muito relevante pro tema, ela foi feita no final de março, se eu não me engano, então... É isso, no final de março ela tá um pouquinho atrasada. Talvez agora os números melhorassem, porque o Renan cresceu muito de lá pra cá. E tem essa lógica de... Quando o cara em cima tá crescendo, ele puxa todo mundo pra cima também. Ele melhora todo mundo. E o Renan é presidente da República, candidato à presidência. Puxa até o Kim Kataguiri pro governo de São Paulo. Mesmo o Kim Kataguiri sendo mais famoso do que ele. Com certeza. Vai mobilizar. E assim, eu acho que o pessoal que acompanha a política de forma mais casual também não consegue enxergar com clareza que tem uma organicidade entre os cargos, né? Então, assim, um mandato de deputado federal ele é constituído por uma base de geralmente, né? Por uma base de vereadores. O de estadual, da mesma forma, existe sinergia entre um federal e um estadual, ou um federal e mais estaduais. Da mesma forma também, um prefeito favorece uma formação de vereadores, da mesma forma também ele pode se aliar, se dispor a deputado federal. Então, assim, esses cargos se comunicam. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito... são cavalos correndo por percursos diferentes. Né? Não é bem assim. Exato. Não são variáveis independentes, entendeu? Muito você bom, ir bem como presidente melhora tudo, que é o que o Bolsonaro fez em 2018. Talvez a galera mais nova não estava acompanhando política na época, mas, cara, em 2018 o Bolsonaro elegeu uma quantidade absurda de pessoas que não tinham nada a ver com política, única e exclusivamente porque o cara tava na rua falando eu sou do Bolsonaro, aí batia foto com o Bolsonaro, tava nos atos do Bolsonaro. O exemplo mais caricato, na minha opinião, foi o Daniel Silveira no Rio de Janeiro. Daniel Silveira, deputado federal, que foi preso depois. Que, cara, ele... Tá preso ainda. Tá preso, né? Pois é. Preso de uma forma absurda, a prisão do Daniel Silveira é absurda, mas ele só tava em manifestação, ele gravou rasgando a placa da Marielle. E o Daniel Silveira é, tipo, policial extremamente bombado, assim, um cara muito bombado. Está preservando o shape na cadeia. Pois é, o que é bem curioso. Contra todas as expectativas. Pois é, e aí, cara, o eleitor bolsonarista ficou tipo, eu amo o Bolsonaro, eu amo Jair Messias Bolsonaro. Aí ele chegou na urna e apertou 17, né? Porque 2018 era 17 no do Bolsonaro. Mas, cara, você chega na urna, você vai eleger 5 cargos.
E quem você vai eleger pra deputado? Você vai eleger o cara do Bolsonaro que carregou a placa da Marielle. Daniel Silveira foi eleito, que era um cara que não tinha nada a ver. E muitos outros foram nessa. E aí, o Renan, como presidente, também tem esse potencial de puxar muita gente. Claro que provavelmente não tanto quanto o Bolsonaro, mas, pô, mesmo fazendo 5%, ou 10%, já puxa muita gente. E o Kim, como governo de São Paulo, poderia fazer isso. Claro que, mesmo o Kim para deputado federal, também teria uma tendência de puxar outras pessoas e aí de uma forma até mais direta, certeza, né? Com certeza. Porque é a conta do coeficiente eleitoral. É coeficiente que fala? Que é o seguinte, a forma... Eu acho que tem muita gente que não entende como os votos, as cadeiras do Legislativo no Brasil são feitas, né? O voto ele é meio que em duas etapas. Primeiro você soma quanto todos os partidos fizeram e aí você divide o número de cadeiras por partido. Então, por exemplo, o deputado federal. A Câmara tem 513 deputados. E aí a forma como você aporciona esses deputados em cada estado, você vê São Paulo. São Paulo tem direito a quantas cadeiras? 70. Né? Que é o teto. Que é o teto. Era para ter 111, mas são só 70 em São Paulo. E aí você pega o número de votos e você vê qual é o partido que mais fez voto. Foi o PL, do Bolsonaro. Quantos votos eles fizeram? 20%. Dá 20% das cadeiras pro PL. Qual é o próximo que mais fez? Foi o PT, fez 15%. Dá 15% das cadeiras pro PL. E assim por diante. E aí, uma vez que você viu quantas cadeiras cada partido ou coalizão vai ter, aí você vê dentro desse partido quem foi a pessoa que fez mais voto. Aí você vai aporcionando. Então a ideia do... Por que nego tá... Talvez a pessoa que pensa um pouco mais aprofundado política, entende um pouco melhor como o nosso sistema eleitoral funciona, ficaria chateado do Kim Kataguiri não sair como deputado federal, o Kim faz muito voto. Ele foi um dos 10 deputados mais votados na última eleição em São Paulo, fez 330 mil votos. Ele quase fez a própria cadeira, foi um dos... Quase entrou na lista, sei lá, das 2 pessoas que fizeram a própria Exato. cadeira. Ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, do União Brasil, do Partido União Brasil. E aí, a ideia o Kim hoje está projetado para fazer mais votos do que ele teria feito, do que ele fez em 2022. Então, ele provavelmente faria mais de 330 mil votos. Então, ele conseguiria meio que emprestar o voto dele para outros deputados federais do Partido Missão. Beleza, isso é verdade, isso faz sentido. Porém, era o que a gente tá falando, cara. O voto, ele não transfere de uma pessoa para outra só dessa forma direta, no sentido de eu tenho mais voto do que eu preciso e eu te dou uma cadeira. Funciona de forma indireta, que é o presidente empresta voto para deputado federal, deputado estadual, senador, governador. E o governador é muito claro, né? Tipo, o Wilson Witzel, em 2018, foi eleito no Rio de Janeiro. Mano, do nada, ninguém sabia quem ele era. Eu me lembro que teve um debate na UFRJ, né? Quando eu tava estudando lá, que o Witzel foi. E, tipo, tava todo mundo... Tinha vários candidatos de esquerda, né? A universidade, em geral, atrás de cara de esquerda. Aí tinha lá candidato... Eu nem me lembro quem era. Vamos supor, do PT, do PSOL, etc. PSTU, essas porras estavam lá também. E tinha um maluco careca, eu fiquei tipo, caralho, quem é esse cara, tá ligado? Pelo PSC, eu acho que ele era do... PSC. E aí eu fiquei tipo, uau, mano, que loucura, o careca maluco veio aqui, né? Aí depois o careca maluco foi eleito. Por quê? Você acha que foi pela força do carisma, da personalidade do Witzel? Sim. Apesar dele até ter carisma, não foi, pô, foi por causa do Bolsonaro. Normal. E o Zema em Minas foi a mesma coisa, sabe? Então, tipo, o Kim como governador, talvez... Se ele fizesse mais do que 5% dos votos, se ele fizesse, sei lá, 10%, até mais, será que ele não ia transferir voto para deputado federal? Pra caralho. Entendeu? Eu acho que tem o ponto de vista... A gente tá explicando assim, o que seria o ponto de vista partidário, né? Exatamente isso. E esse é o poder de você ter uma chapa pura, uma coalizão coisa, né? Pois é. A maior parte dos partidos de direita, eles acabam liberando esse tipo de coalizão até a nível municipal, muitas vezes. Tem autonomia total de diretório. Então é por isso que às vezes você consegue... No Nordeste você vê coalizão PT-PL, ou esse tipo de... absurdo, assim, né? A nível municipal, obviamente, a nível nacional seria impossível, mas a lógica dos partidos, quando eles não têm coisa ideológica, meu irmão, eu vou juntar aqui a maior sopa possível, que a gente vai distribuir a maior quantidade de votação possível, meio que ninguém acredita em porra nenhuma, então vamos só aumentar o bolo para depois a gente repartir, né? Então a lógica geralmente vai por aí. E o PT mesmo até chega a liberar diretório municipal também, às vezes não, também. Mas o PL é liberado geral, União Brasil... PP, progressista, né? Hoje em dia, e muitos outros partidos, MDB, às vezes libera geralmente também. E a ideia é que você pode, se você tem um partido que realmente tem um corpo doutrinário, né? Ideológico e tal, você tem um candidato para majoritário, então o Renan que está segurando, assim, o Renan é o eixo mais alto, assim, da parada. Cara, quanto mais pessoas você conseguir situar nisso, se tiver todo mundo coeso ideologicamente, essa é a tese da missão, tá?
Tipo, se não tinha ficado claro pra você assim. Mas se você tiver um eixo todo coeso, assim, de cabo a rabo, cara, você tem a chapa completa full. E você tem um conteúdo programático, sólido. Tá todo mundo investindo nas mesmas ideias. Você tem hierarquia, você tem visão de grupo. Cara, você deveria estar maximizando esses palanques, entendeu? É a visão que o PCO tem, por exemplo, entendeu? Tipo, dá pra dar o pior exemplo possível, porque as pautas do PCO são retardadas. Porque o PCO não é um partido sério, não tem intenção de fazer políticos. Né? Exato, mas é como ele se comportaria, né? A ideia do PCO é que eles vão fazer o trabalho de base e eventualmente o PCO vai ser famoso e eles vão estar preparados. Eles não vão fazer o trabalho de base é impossível. Eles nunca vão ser famosos, eles nunca vão chegar a lugar nenhum, mas a ideia é essa, entendeu? Tipo, o PT raiz era mais assim. Né? Então você vai montar um bloco sólido de projeto de poder e você vai avançando, cara. E aí eu acho que tem um ônus pessoal pro Kim, obviamente, né? Que é assim, a eleição dele para deputado federal estava dada como certa, né? Assim, porra, sendo bem honesto, era impossível não rolar. Pô, nos top 10 mais votados em São Paulo, sabe? Tipo, era impossível, né? E aí a chapa de São Paulo é forte, né? Tem bons nomes, Guto vai sair também. Então, assim, era óbvio que isso ia acontecer. Kim se posiciona para governador, ele vai renunciar ao próximo mandato, né? Provavelmente. Eu não sei se ele vai ganhar. Eu não acho que é necessariamente viável, mas eu acho que tem um ângulo muito bom para ele atacar o Tarcísio e avançar, entendeu? O Renan já começou a ensaiar isso. Então acho que dá para crescer essa dobrada aí. Kim Paulo Serra, né? Enfim, seria a novidade, né? O Paulo Serra tem a base tucana, né? Do PSDB em São Paulo. Recentemente eu conversei com alguns amigos que eram PSDBistas de São Paulo. E eles falaram que, cara, tem, tá? Tipo, tá meio disperso, mas ainda funciona. O PT acabou consumindo boa parte dessa base, mas que ainda funciona. Tipo, coisa de base. Então, assim, dá pra enxergar claramente isso se consolidando como uma terceira via pra fazer, sei lá, seus 10%. Pois é. E aí, cara, tem mais detalhes também no longo prazo que eu acho que são fundamentais pra você entender que, cara, política não se constrói só em uma eleição. Você não tenta, tipo, cara, vou maximizar o meu poder agora. Não. Você maximiza o seu poder no longo prazo, entendeu? Se você pensar só muito em curto prazo, a chance de você conseguir construir coisas sólidas, assim, é muito baixa. Mas enfim, vamos só passar brevemente sobre qual é a natureza do apoio do Kim, né? Então, se a gente vê os cruzamentos, o Kim Kataguiri é mais forte entre os homens do que entre as mulheres, o que é de se esperar, né? O Partido Missão tem esse perfil mesmo. Entre os jovens, ele já é bem mais forte, então quase 1/4 dos votos. Sabe? Caralho. E aí, as pessoas um pouquinho mais velhas, o Kim ainda performa melhor, e aí quem é mais velho piora, né? Assim, de novo, isso é muito típico do perfil da missão, mas você não. Eu acho que não precisa nem mais fazer essa apologia, que assim, se eu tivesse que escolher qualquer tipo de demografia pra concentrar os meus votos, eu escolheria essa, tá? Eu acho que qualquer político em sã consciência também eu faria. É a galera que tem mais energia, a galera que se interessa mais, a galera que vai convencer o pai a votar, que vai convencer a mãe a votar, um amiguinho a votar, etc. A galera que tá mobilizada tem mais energia. Por exemplo, idealmente você não estaria concentrado, mas assim, essa é a melhor concentração possível para se ter. Tende a transbordar. Né? Em termos de voto para presidente no segundo turno, ele é o maior número 1 entre pessoas que votaram branco ou nulo. E o que é a pessoa que votou branco ou nulo? É o cara que é engajado politicamente o suficiente para ir até a urna votar e propositalmente foi lá e apertou branco ou nulo, entendeu? Uhum. O que é isso, né? Esse é o perfil. Então, é mais fraco entre quem votou no Lula, obviamente. Também é fraco entre quem votou no Bolsonaro, por causa do racha MBL, mas é o top 1 entre o voto branco e nulo. E no não votei também é relativamente forte, sabe? Aí entre os senadores, ele é alinhado com Edson Aparecido, que eu não sei quem é. Vamos ver quem é esse cara. Edson Aparecido. Ele é de qual partido? Do MDB. Realmente nunca ouvi falar, assim, não sei qual é a dele. Forte abraço aí, Edson. Mano. Forte abraço, não grande Edson. Edson. Seu trabalho. Mas é isso, esse é o perfil dele. Quando a gente analisa outros cenários, né? Então tem o cenário que a Simone Tebet substituiria o Haddad, hipoteticamente. O Kim Kataguiri performa igual, continua com 5% dos votos. Mas assim, se eu lembro bem da conta, cara, 5% dá 1 milhão de votos em São Paulo. Uhum. O que não faria 1 milhão de votos para deputado, entendeu? Acho que aí já começa a ficar claro, né? Tipo, por que isso pode fazer sentido, né? Pois é. Então, Vou pegar os mais votados de 2022, cara, pra vocês terem uma noção. Assim, cruzar 1 milhão, cara, nunca são dois caras, né? Enfim. O que a gente tem observado também tem um fenômeno de concentração de voto. Por isso eu acho que o Kim iria crescer em votação. Além de que o trabalho dele mudou um pouco a tônica. Ele se tornou mais popular mesmo. Então ele passou a ter um trabalho de Instagram mais intenso. É muito mérito do gabinete dele.
Isso é pra deputado? Isso foi pra deputado federal em 2022. Cadê o Tem Eduardo? pessoas que já foram caçadas aqui, né? Mas o Eduardo? Terceiro, cara. Terceiro. Caiu muito, né? O Eduardo já foi o mais votado de todos. Mas assim, o Kim, 5% é 1 milhão de votos. Só o Boulos fez essa porra. Mas por que o Boulos fez essa porra? Porque ele já... Vamos entrar nisso. Exato. Vamos entrar nisso. A gente vai entrar nisso. Mas assim, a ideia é que hoje o Kim já traria mais votos no 14. E esses votos no 14 transbordam, né? Votos de legenda, votos que dobram com o presidente também. Então, assim, o que já mostra que hoje o Kim disputando para governador, você pode enxergar isso de várias formas, mas numa lição altruísta dele também de proporcionar um palanque melhor pro Renan em São Paulo. Né? Exato, e é um palanque foda, porque o Renan, ele é até pouco tempo era desconhecido da mídia tradicional. Mas o Kim não, o Kim é famoso há mais de 10 anos, ele é famoso... Mano, desde que eu sou criança, eu me lembro, cara, na época do impeachment da Dilma, tinha um japonês de 17 anos que tava puxando as manifestações e eu ficava tipo, caralho, brother. Que loucura. Esse cara é muito novo e ele tá derrubando o presidente. Holy shit, assim. E o Kim, ele é um dos deputados federais mais votados do Brasil, que é o 8º em São Paulo. É tipo, garantidamente, sei lá, top 15 do Brasil, entendeu? Porque os outros estados, os deputados só fazem muito menos votos, porque eles são muito menores, sabe? Eles não batem no teto do número de cadeiras. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, para você ser eleito deputado, são 180 mil votos, né? São Paulo são 330, quase o dobro. Entendeu? E aí, isso é porque o Rio de Janeiro é um estado normal. Ainda tem uns estados pequenos, que é tipo Amapá, que tem 800 mil pessoas e 8 cadeiras, tá ligado? Pra você... 800 mil pessoas vai dar uns 400 mil eleitores, são 50 mil votos pra você virar deputado federal no Amapá, entendeu? Então, tipo, ele é um dos deputados mais famosos do Brasil, ele já é deputado há 8 anos, ele tem vários projetos de lei, ele tem muita entrada meio que na mídia institucional, então seria um palanque, cara, diferente pro Renan. Porque o Renan tá crescendo muito popularidade nas redes sociais, em grande parte pela base de seguidores que o MBL, o próprio Kim Kataguiri foi construindo ao longo dos anos, mas o Kim sendo candidato a governador já seria uma coisa muito diferente, cara. Não, total. Pô. Triplica já. Enfim, o Kim, eu não acho que o Kim repetiria a votação dele no último ciclo. Eu acho que faria mais. Mas se repetisse, cara, triplicou já, entendeu? Agora, não começou a campanha. Era boato até agora há pouco, né? Enfim. Inclusive foi muito esquisito. A primeira vez que testaram o nome dele, eu fiquei, caralho. Será que é a mídia dando uma avacalhada, entendeu? Pra falar que quem vai disputar pra favorecer o palanque do PT. Isso não faz o menor sentido, né? Essas conversas eram muito sigilosas. Na época eu não sabia. Mas agora que ele tá lançado, cara, você pode ver que é até um 5% bem grudento, né? Sim, a gente sempre fala disso. A gente fala isso, né? Assim, o perfil de votação da missão é assim, né? Tipo, o cenário muda, não muda, o voto é bastante ideológico, tem uma adesão ideológica muito forte. Então, assim, é ganho de palanque. E eu acho, cara, que... Não sei se a gente entra mais nisso depois, mas assim, acho que tem a vontade, tem a aspiração pessoal do Kim mesmo, assim, que é tipo... Pô, o cara quer governar São Paulo, porra. O cara quer governar o Brasil, você entendeu? Tem um momento ali que você transborda da Câmara, né? Tipo, você não tem muito mais novidade. Eu acho que ele já tá no... Ele tá no segundo mandato, terceiro mandato? Segundo mandato, cara. Segundo mandato já. O cara já conhece tudo, né? Tipo, e ele tem muita moral lá em Brasília, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente aprendeu quando foi lá conhecer o gabinete. Assim, cara, e a gente fez uma porrada de reunião, enfim, por causa de outro projeto. Mas, pô, qualquer lugar que a gente ia, o nome do Kim chegava na frente. Né? Então, meio que... O cara, de certa forma, meio que zerou Brasília, assim, entendeu? Não sei, é meio que... Zerou a Câmara. Zerou né? Legislativo já. Tipo, dava pra fazer mais coisa, mas aí você tem que ser bandido pra fazer, né? Que é virar, pô, presidente da Câmara. Eu acho que ele deve estar... Não conheço o coração dele, né? Mas acho que deve estar uma coisa meio... Pô, meio que eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer, entendeu? E eu não consigo melhorar a minha performance mais do que é hoje, porque ela... Pois é. E aí, cara, eu vou falar o que é a minha hipótese por trás, né? Então a gente falou um pouco dessa primeira parte, que é fazendo campanha pra governador, ele vai chamar atenção pra cacete pro partido. E é isso, vai chamar um tipo de atenção diferente. Claro que vai chamar atenção em rede social, mas vai chamar atenção da mídia mesmo, que é uma coisa que o Renan... Não é que ele tá tendo dificuldade, mas a mídia tá com um pouquinho de má vontade com ele e provavelmente, né, sem dúvida, na verdade, não teria a mesma má vontade com o Kim Kataguiri. Talvez até fazer mais deputados federais no lugar dele. Porque é isso, ia ser um palanque muito foda em São Paulo, cara. Absurdo, ia ser presidente e governador negro, ia estar o tempo inteiro. Missão, 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 missão. E aí, os caras que vão votar no Renan pra presidente, vai apertar lá 14 pra presidente, 14 pra governador. Senador, vai ter algum em São Paulo? Para missão? Senador? Eu acho que não. Que seja. Não conheço, mas... E aí, na hora de chegar em deputado federal, mano, o cara vai apertar 14 e
e aí algum número, 14.000, 14.14, tá ligado? É o elo, né? É o elo até na sequência ali das votações da urna, né? Presidente, governador, aí senador. Pois é. E aí é isso. Se ele fizesse 5% dos votos, cara, que é o que a Atlas colocou agora, sendo que esse número teria uma chance de subir, obviamente, é 1 milhão de votos. Quantos desses votos ele não transfere pro resto da chapa, sacou? Uau. E aí é isso. Iria transferir pro resto da chapa e a chapa da missão poderia fazer mais do que os 300 mil votos que ele fez na última eleição. Apesar de eu achar que se ele escolher sair como deputado federal esse ano, ele provavelmente faria mais que 300 mil votos também. Então essa é a primeira parte do argumento, que é isso pode ser interessante hoje. Fazendo o advogado do diabo, de fato eu entendo que essa é a parte mais fraca do argumento, né? O que eu vou falar agora é só incontestável. Que é o seguinte. E aí, em 2028, sai pra prefeito. Meu irmão, caralho, pra prefeito então, mano, você chama muita atenção. Seria prefeito de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. No último ciclo de prefeitura, foi a única cidade que teve cobertura nacional, em grande parte por causa do Pablo Marçal. Mas é isso, é a cidade mais importante do Brasil. É a eleição municipal mais interessante, sacou? Então, ele estaria no olho do furacão, chamando muita atenção pro partido, chamando atenção pras pautas dele. Vocês têm que lembrar que, sendo um político de direita, cara, uma das principais ferramentas que você tem meio que no seu arsenal pra exercer seu poder, você usa ele mesmo sem ter poder. Que é você só mover a janela de Overton. Você move o discurso. Você torna um discurso que, se você falaria na USP, um professor de 60 anos ficaria horrorizado. Só que você torna isso senso comum e as pessoas começam a falar. Exemplos óbvios disso é, tipo, Trump falando sobre muralha. Ah, tem que construir muralha e tem que, sei lá, expulsar os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Quando ele falava isso em 2015, era tipo, caraca, fascismo, meu Deus, a segunda vinda do Mussolini, blá blá blá. Hoje em dia é tipo a pauta central da direita no mundo inteiro. O Renan tá movendo a janela de Overton em muitos temas diferentes também. E o Kim Kataguiri, como prefeito, concorrendo à prefeitura de São Paulo em 2028, seria muito forte. Isso é monstruoso, cara. Ele sairia desse, né? Sairia desse ciclo, porra, muito consolidado, né? Exato. Isso é meio que... Esse é um trabalho também de prop up o cara, né? Meio que levantar o cara. Quando um legislador tem muita repercussão no Estado, ele tende a passar por esses ciclos e sempre funciona. Né? Por exemplo, um partido que é muito rígido ideologicamente e é muito forte aqui no Rio, PSOL. Porra, o PSOL já criou vários nomes nesses ciclos, entendeu? Inclusive você consegue diferenciar, por exemplo, Tarcísio Mota, né? Foi um cara que já fez esse ciclo uma vez, pelo menos, né? Não, fez várias vezes, cara. Ele já fez umas 3 vezes, cara. Mano. Ó, do Rio de Janeiro, pra você ver quem foram os deputados federais mais votados do Rio. Você vê Daniela do Vaguinho, que é de direita, meio centrão. Aí, cara, já tá aqui, Thalíria Petroni, entendeu? Thalíria nunca fez esse ciclo. Mas o Tarcísio Mota tá aí. aqui também, sabe? Chico Alencar tá aqui, tipo, o nome top do... 10 é muito assustador. Eu gosto de pensar sobre isso. Preciso de um... Fala aí quem é um bom deputado federal, cara, pro Rio de Janeiro. Você vai me fazer cometer crime eleitoral, pessoal. Você que tem que falar. Fato. Pessoal, Vitor Antum, pré-campanha, entre no site www.vitorantum.com.br. Sejam voluntários, vamos trabalhar. O time agora tá muito organizado, tá muito forte. Entrem no Instagram também, sigam. Se vocês quiserem evitar que o Rio de Janeiro, vocês cariocas e fluminenses, querem evitar que o Rio de Janeiro seja representado por Daniela do Vaguinho, é muito osso isso. General Pazuello, Thalíria Petroni, Tarcísio Mota, o Tony de Paula, Lindbergh... Por que você não fala Doutor Luizinho, cara, o Altineu? Porque eu nem sei quem é o Doutor Luizinho direito, tá ligado? Eu sei quem é Lindbergh, bro. Eu sei quem é Tarcísio Mota, entendeu? Se você quiser que não seja, cara, pera a campanha, tá? Apoie. Apoio. Mas, enfim. Voltando. E aí, cara, vamos entrar na página do Tarcísio Mota rapidinho, porque talvez o pessoal que não é do Rio, por não ter familiaridade com isso, não reconheça que isso é uma estratégia, tipo, tried and true, assim, testada, funciona. Que o Tarcísio Mota, cara, toda eleição... não, já tá em português, né? Eu sou retardado. Ele também, a alma mater dele é a UFA. Aí, pra você ver. Tipo, de sujeito que sai da UFA. Um lugar de deputado, né? O Tarcísio Mota, cara, ele já concorreu, pra você ver, foi mais de uma vez, cargo de governador do Rio de Janeiro, nas eleições estaduais de 2014 e 2018. Não lembrava de 14, não. Pois é, eu lembrava, mano. Eu lembrava dessa porra. Obtendo, respectivamente, o 5º e o 3º lugar nos pleitos. Ou seja, o Tarcísio Mota, cara, ficou em 5º lugar. Que é uma performance de merda. Cocô, Com todo o respeito. Nas eleições municipais de 2016, no Rio de Janeiro, foi eleito vereador. Ou seja, ele saiu em 14 pra governador, ficou em 5º, mas aí se fez vereador. Saiu pra governador de novo em 2018,
Aí em 2020 foi eleito vereador com 86 mil votos. O Que é uma candidato. quantidade absurda de voto pra vereador no Rio de Janeiro. Bizarro, né? Sendo o candidato mais votado. E aí, depois foi eleito deputado federal com uma votação muito expressiva, top 10, né? No Rio de Janeiro, que é isso aqui. 160 mil votos, Que é cara. impressionante, tipo, a galera aí do top 10 tem máquina pra caralho, assim. Tipo, Hélio Negão, Daniela do Vaguinho. Enfim. A Daniela do Vaguinho, então tem Essa tem aquela mais. máquina, mano. O município inteiro vota nela, cara. Como assim, entendeu? Transferência integral de votos. Pois é. Enfim. E aí a parada do Kim como governador e prefeito pro longo prazo é isso, é porque ele estaria meio que esquentando o nome dele pra, uma vez voltando pra Câmara, voltar super poderoso, entendeu? A renunciar agora, né? E eu ainda acho, cara, que ele conseguiria transferir os votos também pro candidato da escolha dele, entendeu? Tipo, ó, eu sou o governador Kim Kataguiri, and Apoia. I approve this message, esse cara, entendeu? Eu acho que ele nem necessariamente renunciaria à votação dele, eu acho que ele conseguiria transferir não só lato sensu pra legenda, mas também estrito sensu, que é tipo, provavelmente deve ser um Minato. Era isso que eu ia falar, né? Ó, vota no Minato, já vamos fazer o jabá aí Apoia, do Minato, né? Apoia, não pode falar voto. Oh, perdão, sim. Tinha uma foto dele com o Minato que ele colocou no Instagram, deixa eu ver. Entendeu? Olha aqui, É isso, esse é um japonês da missão levantando o outro, mano. exato. Seria a transferência de voto mais Nisseis, mano. mais Nisseis natural do mundo. universo, entendeu? É tipo, ele até parece um pouco comigo, tem o olhinho puxado e tal. Mas sim, entendeu? Eu acho que transferir voto também é uma ciência muito delicada, tá? Depende muito do perfil do eleitor, o perfil do candidato. Varia muito. O maior fenômeno de transferência de voto da história humana provavelmente é o Bolsonaro. Assim, é uma coisa... Desafia as leis da política totalmente. Mas eu acho que o Kim conseguiria transferir isso precisa votação pro Minato também. De forma que ele não renunciaria à votação mesmo, né, nos quadros, e aí ele ainda seria um palanque gigantesco, aceleraria muito a candidatura do Renan, que é a única pessoa que perde. Em tese, tá? Perde agora pra ganhar depois. É ele mesmo, né? Então, um sacrifício de curto prazo. Sim, mas é isso, de curto prazo, porque no longo prazo é um baita investimento. Vai sair gigantesco. Que cara. foi o que eu falei, cara. Em 2030, se ele quiser voltar pra Câmara, volta gigantesco. Estilo Boulos, que conseguiu 1 milhão de votos, fez sozinho 3 cadeiras de deputado no colégio eleitoral mais difícil do Brasil. E posso falar, cara, também, em 2022, era pra ele ter saído para a prefeitura. O Kim, Ele foi travado de última hora pela União, que acabou costurando um acordão. 2024. 2024, perdão. Vai costurando um acordão e aí ele não teve a legenda pra disputar, mas já era a intenção. Então, assim, vontade ele tem, tá ligado? Sempre teve. E era pra ter rolado. E, por exemplo, isso promete, né? A Tabata pôde optar por isso. Isso também deve dar uma acelerada Com na certeza. trajetória dela, entendeu? Então, coloca ela pra uma liderança nacional mais à frente e é claramente o que o Kim merece, né? Meio que o destino dele, assim, né? Sei lá, cara, que é um dia disputar a presidência também. Pois é. Enfim. O BH também levantou a hipótese mais conservadora de por que isso faz sentido, que é ele não tem nada a perder sendo pré-candidato ao governo. Porque como pré-candidato você pode só... Meu irmão, tu não é candidato ainda, né? Você pode só tirar, falar, não, na verdade eu vou ser deputado... Ah, não, fui pré-candidato ao governo, mas na verdade eu vou ser deputado federal sim. E aí ele iria já aquecendo o nome dele, aquecendo o partido, fazendo mais entrevista de governo, etc. E aí o BH continua. Isso só facilita pro nome subir nas pesquisas em que já está. Aumenta a popularidade, cobertura da mídia e faz palanque pro Renan. Se der certo e bater 10% rápido, aparecer algum apoio irrecusável e a perspectiva for boa, sai governo. Se não, volta pra chapa de deputado com uma puta visibilidade. Gain, gain. Win-win. Ainda estamos em maio. Pois é. Aí alguns caras também estavam tipo, mano, tu já tá dentro do partido, por que caralho você não sabe a porra da estratégia? Caralho, irmão, tu acha que eu sou membro do Politburo da MBL, eu sei a porra toda? Não sei. Você é. Sabe, eu não Você sou, entendeu? Você é, cara. Mas cara, e aí alguns caras estavam falando aqui, porra, um erro absurdo, pra mim arriscar muito. Cara, você tem que entender que o projeto, cara, da missão não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longo prazo. E nem o projeto baixo risco, né? Tipo assim, o projeto é muito mais ambicioso do que meramente fazer deputados federais, entendeu? Pelo amor de O Deus. projeto é tipo, cara, destruir o Brasil como ele tá hoje e refundar o Brasil de uma forma melhor, entendeu? Caralho, destruiu o Brasil. Destruir, cara. Destruir, mano. Destruiu a estrutura política do Brasil e fazer ela de novo. Recriar, né? Reformar. Reforma total. Lardo-se lardo, Luciano Huck. Entendeu? Sim, pô. Então, tipo, caraca, é arriscar muito. Cara, tá pensando pequeno, brother. Mas eu também não entendo essa porra de caralho,
Cara, tu acompanha a trajetória do partido, cara, da fundação do partido? Não foi um risco absurdo, assim? Tipo, quantos riscos o MBL não acumulou ao longo de 10 anos, entendeu? Pô, o risco de mandar o Bolsonaro se fuder no ápice da popularidade dele. Pô, cara, eu acho que tem que correr risco mesmo, cara. Tem que ser ousado. Ah, perdi. Pô, beleza. Beleza, cara. Não tem problema isso. A ideia é que mas a ideia é que você tá construindo uma coisa de longo prazo. E assim, tem método, enfim, tem caminho, né? Tem coisas que já foram testadas e funcionam. Claramente você lançar o teu cabeça no legislativo funciona. Eu acho que até a nível pessoal, cara, porque pouca experiência assim que a gente teve conversando com pessoas que trabalharam no legislativo, né? Foram legisladores a nível municipal, a nível estadual que seja, é que a perspectiva de ser oposição por muito tempo é muito cansativo, entendeu? E é punitivo também pra tua própria carreira, que é aquela que você fica naquela dificuldade, o Kim consegue. Mas é difícil você ter as entregas. Tem as entregas macro do governo federal, executivo, que você não participa porque você é oposição, você fica nesse carrossel de escárnio, né? Exato, aí o cara ele vota no político por quê? Pra melhorar a vida dele. Fazer coisa, né? Pra fazer coisa. Aí ele vota no político da oposição, só que o que o político da oposição pode fazer, cara? Pouquíssima coisa. O cara tá tipo, mano, mas São Paulo não tá melhorando. Pouquinho, São Paulo não tá melhorando. Tipo, cara, o que o Kim pode fazer? Ele até consegue fazer muita coisa, é por isso que ele é um deputado tão especial, sacou? Tipo, agora a lei que passou pra aumentar a pena de roubo foi dele. Ele propôs, ele fez a articulação e finalmente passou. Então, tipo, porra, maravilhoso. Só que é isso, né? Ele é realmente um cara fora da curva. Mas, cara, é foda, né? Você fica batendo a cabeça contra o governo, muito aí ruim, você faz toda essa articulação, você pode estar sujeito a um veto aleatório do Lula. Parabéns, cara, se fudeu, entendeu? É meio desesperador, assim, a experiência e principalmente... Porque é isso também, cara, hoje em dia, a gente não se acostumou a pensar nisso, mas se tornou lugar comum no Brasil a ideia do deputado vitalício, né? Que é o cara só passa a vida inteira dele dentro da Câmara, né? Tem uma galera lá que participou Bolsonaro era assim, né? Bolsonaro era assim e ele só parou porque ele arrumou uma melhor, né? Mas assim, tem uma galera lá em Brasília que é constituinte e ainda tem mandato. Então, mesmo a vida do político, né? A trajetória do político, ela exige esse momento de diversificação. Cara, um momento estaria na Câmara, um momento estaria no Executivo, né? Meio que a ideia do legislador permanente é muito louca, né? É meio excrescente. Então, naturalmente, você tem que dar uma oxigenada, cara. Sai pra prefeito. Pois entendeu? Cara. O cara que consegue ser constituinte ainda tá na Câmara, tá 40 anos na Câmara. Em geral, a forma como ele faz política é diferente do Missão, sabe? Do Kim. Porque é um cara que tem máquina, brother. Ele é eleito baseado as emendas que ele manda, gera um voto, bababá. É máquina. O Kim... ele é baseado em voto de opinião. E aí, voto de opinião, o cara tem que estar animado pra você. Você acha que daqui a, 30 anos, o cara ainda vai estar Kim Kataguiri deputado? Não, mano, é isso, tem que dar uma oxigenada. Tem que crescer, né, a vida do cara, e ele precisa entregar a coisa. Cara, eu penso muito que, um dos erros, mudando um pouco de assunto, eu sempre gosto de comparar política com mulheres, sabe? Acho que eu não sou a única pessoa que já fez essa comparação. Mas, se você tem uma mulher e você fica... Não era política, era multidão. Multidão, né? Que seja. Se você tem uma mulher e aí você fica tô namorando com ela, mas tu tá namorando há 12 anos. Não. Cara, fica... Virou amiguinho já. Cara, fica ruim, entendeu? Você não... tem um certo momento que... Cara, tu tem que se casar com a tua mulher, mano. Senão... Vai ficando stale. Em inglês tem a palavra stale, né? Como é stale em português? É pão velho, né? Vai ficando vencido, né? Choca. Se ficar cerveja, choca. Exato, cara. Seu relacionamento fica choco, cara. E o voto de opinião, eu sinto que ele tem a tendência de ficar choco também. Total. Que é o motivo que a gente vê ciclos políticos, né? Você vê, hora as pessoas votam na direita, hora votam na esquerda. E aí, mesmo dentro da direita, sei lá, nos Estados Unidos, cada geração tem um político de direita diferente. Foi o Nixon, aí depois foi o Reagan, aí agora é o Trump. É degeneração total. Pois é. Mas é por quê? Porque, cara, fica choco, cara. Eu acho que e a democracia é meio que montada pra isso, né? Pra ser um jogo meio que de incentivos tão diversos que você não consegue só, vencer pra sempre, né? E aí a gente já falou também como grupos políticos geralmente têm vida útil de 16 anos. A gente falou sobre isso no vídeo do Orbán. Que numa democracia aberta mesmo é muito difícil, cara, você sustentar um mandato de mais de 16 anos, uma sequência de mais de 16 anos. Tem meio que um vencimento, você acompanha uma geração e aí a próxima já quer te superar, ou te esquecer, ou te aprofundar, lá ele. Mas enfim, que é a mudança. E aí, idealmente, a vida do cara é meio circular, assim, né? Ele, aí vira secretário, ou então vira ministro, vai para um grupo, vai para o outro, assume uma posição de liderança, desce, cai.
A ideia de que você passar 40 anos na Câmara com voto de opinião, sem precedente, não existe, né? Então, assim, a vida do político exige esse tipo de energia. E mais ainda, das coisas ingratas de ser oposição permanente. Mas, peraí, eu tô criticando a posição que eu almejo, né? Talvez esteja pegando mal, tô sendo realista, tá aí? E pragmático. Mas assim, é uma posição cansativa, cara. Você entregar muito pouco, entregar a fração do que a situação entrega sempre. E, tipo, no caso do Kim, que vai ser de. Enfim, todo mundo que quer ser deputado pela missão, prepare-se mentalmente para ser oposição a tudo. Não é que eu sou oposição ao Lula. Não, você também vai ser oposição ao presidente da Câmara. Eu te garanto essa porra, entendeu? Então, assim, é pra chegar lá, como se diz no Rio de Janeiro, a menosada, cheio de ódio, entendeu? Tipo, contra tudo, contra todos. Cara, a posição de estresse, entendeu? Uma posição meio ingrata. Então, assim, eu acho natural que o nosso guerreiro, nosso samurai, que era Novos Ares também, porque deve ser difícil. Pois é, cara, mas é isso, né? Se você quiser apoiar uma pessoa análoga ao Kim Kataguiri no Rio de Janeiro, Vitor Antum, pré-candidato a deputado federal, a gente tem um vídeo aqui literalmente explicando que a natureza do seu mandato vai ser o Kim Kataguiri. Só que todo mundo dá diferença. Do Rio de Janeiro. Só que sem a parte do anime do Dota, né? Só Naruto. E árabe também, né? Ao invés de japonês. Então, não vai ser o samurai, vai ser o Hashashin, mano. Como é que é a parada? Não, vai ser o assassino, né? A ordem dos Hashashin. Pode ser um... Não me vem à cabeça nenhuma unidade de guerra árabe. Enfim. Pois é, vai ser um mameluco, tá ligado? Caralho. Mas é isso. Eles que eram da Circácia, né? Não eram etnicamente árabes. Pois é. Foram radicados no Egito. E, cara, a gente tem um site, www.novoscassos.com.br. Tem vídeos gratuitos, então mesmo quem não é membro pode assistir. A gente sempre dá uma circulada nos diferentes vídeos. O Janissário, pessoal. O Janissário, pois é, cara. Pois é. E bota vídeos exclusivos, a gente acabou de botar um novo, tanto que só... Tipo, literalmente, cara, a gente botou, quando começou a gravar o vídeo... Já tem view, muito Esse vídeo aqui sobre o cara da Faria Lima que viralizou trabalhando 11 horas por dia e a reação surreal das pessoas. Tem esse vídeo aqui também sobre o brasileiro formado na USP que foi morto na guerra da Ucrânia, escolheu morrer de uma forma heróica. E pra assistir esses vídeos a gente tem 2 planos, um de 15 e de 30 reais. E aí, cara, é a melhor forma de você apoiar o canal, né? Faça isso. Ajude-nos. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.